Gente, vamos então continuar. Estamos no último capítulo do livro de Ruth, a primeira mulher com o título como um livro da Bíblia. E a segunda nós vamos ver nos próximos vídeos, vocês vão ver aí, vai ser maravilhoso também. E a história de Ruth, gente, é muito linda, é muito romântica, né? Se vocês verem, fizeram até já filmes aí com a história de Ruth, né? Eu não sei se daria uma longa-metragem, porque são 4 capítulos, né? Quem é produtor, escritor de script de filme é que deve dizer se é meia-metragem pequena, não sei. Mas é lindo, é maravilhoso. Maravilhoso. Se você tiver a chance de assistir, assista. Por que não? Tire as coisas boas que estão realmente na Bíblia. E como eu digo, quando se torna filme, novela, essas coisas, eles enchem de muitos assuntos, coisas extras, para que fique em longa-metragem, né? Mas, olha, a história é muito linda de ser contada, não importa como ela é contada, se é por história de desenho, por história de pessoas, atrizes e atores, de filme, de novela, ou lendo, ou alguém narrando, é maravilhoso saber. O importante é saber da história e louvar a Deus pela vida deles, porque se não fosse Ruth, e Boaz e Ruth, a gente não teria lá a descendência, né? De quem? Do rei Davi, né? Porque eles é que foram os ancestrais, né, de Davi e também, consequentemente, de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui no capítulo 4. Vamos ver o desfecho dessa história linda e romântica. Não, diga, gente, se não é romântica a história. É muito romântica, é muito linda. Vamos lá. Boaz casa com Ruth. Eita, coisa linda. Boaz subiu a porta e sentou-se ali. E eis que o remidor de quem falara ia passando. Disse-lhe Boaz: Vem cá e senta-te aqui. E ele, desviando-se para ali, sentou-se. Então Boaz tomou 10 homens, dentre os anciãos da cidade, e lhe disse: Sentai-vos aqui. E eles se sentaram, né? Como testemunha também, né? Disse Boaz ao remidor: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, vendeu a parte da terra que pertencia a Elimeleque, nosso irmão. Resolvi informar-te disto e dizer-te: compra na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do meu povo. Se hás de redimi-la, e redime-a, e se não, declara-me para que eu saiba, pois outro não há, senão tu quem a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu a redimirei. Então quer dizer aqui, ela, né, por ser herdeira, ela venderia, né, mas quem teria, né, a primeira posição de redimir, de comprar, de possuí-la novamente é de quem era já da terra, né? Quem pertencia já a Elimeleque, o irmão. Então, assim, ele foi sincero, ele chamou. Talvez o homem nem tivesse. Nessas cidades pequenas tudo corria, mas talvez ele nem soubesse. Mas se ele souberia, logicamente que ele ia também fazer o mesmo tipo de acordo. De ir atrás, procurar saber o que eu quero dizer, né? Então vamos lá. Disse, porém, Boaz: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também tomarás a Ruth, a Moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele na sua herança. Então disse o remidor: não poderei redimi-lo para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Toma para ti o meu direito de remissão, porque eu não posso fazer. Outrora, em Israel, para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta, quer dizer, a remissão, a compra, o pegar de volta, ou a permuta que é troca, né? Permuta significa troca. O homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunha a Israel e os anciões presentes, né? Dizendo, pois, o remidor a Boaz: compra para ti, descalçou o sapato. Então, veja que tipo de acordo, né? Legal, gente, bonito, sincero, né? Os dois foi sincero. Boaz foi sincero falando para ele foi sincero que ele não queria prejudicar, no caso, né? Dizendo, pois, o remedou a Boaz: compra para ti, descalçou o sapato, né? Uma forma de acordo, como uma perda de mão, né? Como uma palavra. Antigamente era só a palavra, já era com testemunho, a palavra com testemunho já era o suficiente. Hoje em dia, só misericórdia. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomei por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido na sua herança.
para que o nome dele não seja desarraigado entre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Lembra que eu falei lá no início, né? Quando se não se tinha um irmão, filho, para suscitar, né, filhos, hoje é porque era a cultura daquela época dele, gente. Eu não sei se hoje é assim. E a gente hoje não é assim, porque o Brasil é diferente, né? Graças a Deus. Dentre seus irmãos, então foi quem? Foi Boaz, porque ele disse aqui, né? Que dentre os irmãos da porta do seu lugar, disto sois hoje testemunhas. Ao que todo o povo que estava na porta e os anciãos responderam: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e a Leia, ou Lia, né, como diz, que juntas edificaram a casa de Israel. Porta-te valorosamente em Efrata e faza-te nome afamado em Belém. E veja como perdeu a chance, né, talvez de casar de novo dessa forma abençoada que Ruth casou, a órfã. Não foi, gente? Então vamos lá, foi escolha dela, né? A vida é escolha, né? São escolhas, né? Também seja a tua casa como a casa, vamos trocar aqui agora, como a casa de Perez, que Tamar deu ajudar pela posteridade que o Senhor te der desta moça. Então, quer dizer, eles abençoaram de certa forma, né? Ruth dá à luz, Obed, avô de Davi. Olha aí, gente, o que eu falei. Ela entrou, ela era uma estrangeira, né? Igual Raabe foi. E entrou na linha de quem? Na linhagem de Davi e de Jesus, né? Então, porque Boaz também já era, né, dessa linhagem. Ela que entrou na linha para ser descendência. Assim. Ela entrou na linhagem porque ela era de povo diferente. Mas Boaz já era descendente, viu, gente? Veja a diferença. Ela entrou na descendência por isso, né? Ela se tornou parte da descendência. E que também o povo moabita já veio de Ló, né? Já fazia parte de Abraão, então também já estava aí nessa linhagem. Então, de linhagem, ele entrou como descendência, certo? Se transformou de linhagem para descendência. Não é interessante? Eu vejo assim, né? Então, eu entendo assim. Ruth dá a luz a Obed, avô de Davi. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. Ele a conheceu, e o Senhor permitiu a Ruth conceber. E ela teve um filho. Conceber nessa época significa, lógico, engravidar, né? Disseram então as mulheres a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem remidor, e torne-se o seu nome afamado em Israel. Tanto que é conhecida até hoje essa história, está na Bíblia, né? Se tornou, né? Porque Ruth se tornou o livro da Bíblia. Estamos vendo agora. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz. Ela te é melhor do que 7 filhos. Olha que coisa linda. E Noemi tomou o menino, pô-lo no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas deram-lhe nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram ao menino Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, quer dizer, Obed é o pai de Jessé, pai de Davi. Então, Obed é avô de Davi, pai, e Jessé, pai de Davi. Davi é filho de Jessé, Jessé é filho de Obed, Obed é filho de Boaz. São essas as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom. Aí vem a genealogia, né? Esrom gerou a Arão. Artigo A, definido Arão. Nome é Rão, não é Arão, irmão de Moisés, não. Aqui tem o R, A, O, tio. Rão. Esbom gerou a Rão. Rão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Nazon. Nazon gerou a Salmão. Salmão gerou a Boaz. Boaz gerou a Obed. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Obed era filho de Boaz. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Então, que Davi, filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. Davi era neto de Obed e bisneto de Boaz. Davi era filho de Jessé. Jessé, filho de Obed. Obed, filho de Boaz. Então, Davi era filho de Jessé,
neto de Obed e bisneto de Boaz. Coisa mais linda, né, gente? Olha, como é maravilhoso a gente descobrir a Bíblia, a geração. Quando você lê essas coisas de genealogia, você acha, ai, tem gente que não tem paciência. Eu já fui adolescente e sei que a gente se cansa de ler tanto nome sem entender, mas quando a gente para estudar, entender a genealogia, a geografia, a história. Veja como a Bíblia ensina tudo. Ensina ciência, ensina história, ensina culinária, ensina geografia, ensina biologia, ensina tudo que você imaginar. Não tem jeito, tá tudo dentro da Bíblia. Então, gente, esse foi o 4º livro de Ruth e vocês entenderam agora por que o nome de Ruth está agora como livro da Bíblia. Quem escreveu é desconhecido, né? Algumas pessoas acham que foi Samuel que relatou, outras pessoas acham que foi escritos, porque tudo nessa época, quando as pessoas tinha escrivão e rei tudinho, né? E tinha essas pessoas que escreviam, a gente não tem certo, não sabe o certo, é desconhecido, certo? É desconhecido. Segundo os estudiosos também falam que é desconhecido quem escreveu o livro de Ruth, mas o importante é que ela está aqui, 4 capítulos e acabamos de estudar. E eu acredito que vocês amaram estudar a história maravilhosa, o final lindo, olha, o final feliz, lindo de Ruth, de Noemi, de Boaz, né? E nós vimos aqui que Davi, né? Aqui a linhagem. Então, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei reler o livro de Ruth com vocês e estudar mais um pouquinho, né? Porque são mulheres que têm seu nome como título. Ela veio de um povo moabita, que foi descendente de Ló, falei no início, no primeiro vídeo, eu acho, no capítulo 1. E sua filha mais velha de Ló, né? E foi um incesto, que foi de uma descendência de incesto, mas que se tornou uma bênção. Deus quebrou todo o mal, se tinha algum, Deus quebrou todo o mal sobre a vida, né? De Ruth. E ainda permitiu ela entrar na linha, na descendência, né, ancestral de Davi, né, que de certa forma eram famílias já de Abraão, porque Ló era sobrinho de Abraão, né? E a família de Abraão, os descendentes de Abraão seriam incontáveis e são, como as estrelas do céu, está chovendo, e como a areia do mar, muito, muito mais, né? Então, ela teve o privilégio também de entrar nessa descendência aí, certo, gente? Então, que você possa estudar, amar a Bíblia, acreditar no Deus Todo-Poderoso de Abraão, Isaac e Jacó, de Davi, de Jesus, que Jesus é o nosso Deus que veio em terra e ressuscitou. Até aqui, no Velho Testamento, Jesus, nos profetas na frente, só era anunciado que viria o Rei Jesus, né? Mas daqui nós já descobrimos que Davi, se ele está na genealogia de Davi, Davi está aqui, certo? Lembrando que Jesus é fruto do Espírito Santo, que Maria foi usada só para tê-lo em terra, tá bom? Ela foi cuidadora de Jesus aqui na terra. E ela não tem livro, né? Não tem, pelo menos na minha Bíblia evangélica aqui, como diz a Bíblia cristã, não tem título, né? Mas que ela foi agraciada também. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não perde os próximos vídeos que eu colocar aí sobre o livro de Esther. Vamos estudar também, que é o segundo nome que tem como livro da Bíblia. Deus abençoe. Beijinho.